Queremos cumprimentar todos aqueles que têm acompanhado a programação da TV ADNP com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Começa mais um programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Hoje estamos já diante da aula de número 6, que estaremos estudando agora no dia 9 de fevereiro, no próximo domingo. E o tema que estamos estudando na lição de hoje é a peregrinação de Israel no deserto até o Sinai. Então, a partir do momento que eles saíram do Egito, então a lição de hoje vai tratar essa peregrinação do deserto até o Monte Sinai. E vamos então ler o texto áureo da lição, que está registrado na carta de Paulo, na epístola de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo de número 11, que diz: Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, tudo que aconteceu, podemos dizer que são figuras, são avisos, para que nós não venhamos incorrer nos mesmos erros que nossos pais assim praticaram, assim caíram. E então a introdução da aula, podemos já até imaginar que Israel, agora livre da escravidão do Egito, eles iniciam então uma caminhada, uma jornada em direção à terra prometida, E o percurso então escolhido pelo Senhor, como já falamos aqui até na aula passada, que esse percurso foi escolhido pelo Senhor e não foi então o mais fácil. Porém, naquela ocasião, com certeza, era o melhor caminho para os israelitas. Isso porque naquela ocasião eles não estavam preparados para enfrentar uma guerra, uma batalha. Ao estudarmos então a história dos hebreus, a história do povo de Israel, nós podemos ver claramente que o povo, eles precisavam ser lapidados pelo Senhor, e o deserto com certeza foi uma verdadeira escola para os israelitas, para aquele povo. Então, os hebreus, nós podemos ver que eles presenciaram o milagre de Deus na saída do Egito, como nós já falamos aqui na aula anterior, sobre a travessia do Mar Vermelho. Então, eles presenciaram de fato um grande milagre do Senhor. Agora, após 3 dias de caminhada, chegaram então a um lugar chamado Mara, e eles não puderam então beber daquelas águas, porque aquelas águas eram amargas. Então nós podemos ver que a fé deles estava sendo provada. E ao longo desta lição, então nós vamos ver como Deus então cuidou daquele povo, como Deus sustentou aquele povo, como Deus então teve um carinho todo especial para com a nação de Israel. Bom, o primeiro capítulo desta lição já vem falando de Israel peregrina pelo deserto. Então nós vamos ver a chegada deles em Mara, e também vamos estar observando a trajetória deles então rumo ao Sinai. Bom, em primeiro lugar, Israel chega em Mara. Então, após 3 dias de caminhada, eu fico imaginando aquele povo então celebrando ao Senhor, dançando, cantando pela vitória que Deus havia proporcionado. E Israel agora então ele depara-se com uma situação então adversa. Então agora faltou água para aquele povo
beber, né? Então aquelas águas eram impróprias para o consumo, né? Eram águas amargas. E eu vejo aqui, né, está escrito também na palavra do Senhor, que eles logo, né, rapidamente esqueceram, né, daquela alegria que havia experimentado anteriormente. Então começaram agora a murmurar, né, contra Moisés e, de certa forma, murmurando também contra o Senhor, né, por causa da sede, por causa da falta de água, né? Então nós observamos que por causa, né, dessa sede, houve então a murmuração, né, contra Moisés, contra Deus, né? E podemos então estar extraindo algumas lições, né, para a nossa vida com essa experiência. Bom, primeiro, né, qual a primeira lição? Nós podemos ver que a murmuração torna então a vida amarga. Como assim? O povo ele não esperou, né, Moisés buscar então uma solução para encontrar água, né? Então eles não esperaram que o líder, né, providenciasse. Então na precipitação podemos ver que só encontramos águas amargas, né? Então todas as vezes que não ouvimos, né, o líder e nos precipitamos, encontramos água amarga. Então essa pode ser, né, a primeira lição que extraímos dentro dessa situação. A outra é que a murmuração ela impede o povo de caminhar com o líder, né? Então o líder parece que vai para um lado e o povo está puxando para o lado oposto, né? E a terceira lição que podemos então estar extraindo dessa situação é que a murmuração ela rouba a promessa. Mas como assim? Então todos os que murmuraram, né, não entraram na terra prometida. Não se trata diretamente desse fato aqui, né, mas está interligado. Nós vamos ver mais na frente, foi o caso daqueles espias, mas eles estavam sempre caindo na mesma situação, murmurando. Então a murmuração ela rouba a promessa. Então todos que murmuraram não entraram na terra prometida, então foram tragados no deserto. Nós observamos que eles experimentaram um grande milagre, passando pelo meio do mar, isso a pé enxuto, né? No entanto, não alcançaram a promessa de poder então estar entrando na terra prometida, né? Moisés, Israel, então nós observamos aqui que eles chegam em Mara, agora eles levantam o seu acampamento e partem então rumo ao Sinai, né? Então de Mara, os israelitas, né, partiram para Elim, né, um local próximo, e em seguida seguiram, né, para o deserto de Sim. Após Elim, né, o povo, né, seguiu ainda mais ao sul, né, pelo deserto de Sim. Nós observamos, né, que Sim, situado ao pé então do planalto do Sinai, estava já próximo. Ou seja, esse deserto então ficava, né, entre Elim e o Sinai. E foi onde então os israelitas vivenciaram pela primeira vez o milagre do maná. Olha só, e onde se maravilharam, né, com o milagre também das codornizes. Então, falando de maná, o maná era como pequenos flocos que amanheciam todas as manhãs, caídas ali ao chão do arraial dos hebreus. Esse maná podemos ver que era branco, como a semente de coentro, né? E o seu sabor era então como bolos de mel. Nós observamos que chovia, né? A palavra de Deus fala que chovia então pão do céu para alimentar todos os dias aquele povo. Olha só, nós podemos tirar também lições dessa situação.
a Bíblia, né, o próprio Cristo, ele fala que ele, né, é o pão vivo que desceu do céu. Então esse maná representava Cristo, o pão vivo, né, que desceu do céu. Nós podemos observar ainda que era preciso todo dia sair ao arraial para pegar o maná fresco. Isso então significa, isso nos fala da necessidade que temos, olha só, da necessidade que temos de todos os dias nos abastecermos da presença de Deus. Então não basta buscar a Deus um único dia, né, para valer para a semana toda, também para o mês todo, para o ano todo. Então isso nos fala da necessidade de estarmos então buscando a Deus diariamente. E é preciso então buscar a Deus todos os dias, né, da semana, né, para então podermos enfrentar, né, as tentações e adversidades diárias que nos sobrevêm durante toda a semana, durante todos os dias, né? Ou seja, podemos falar também de todas as horas, né? Vamos caminhar mais um pouquinho. Capítulo 2 da lição, ele vai falar então sobre Israel no Sinai. Vamos ver o que aconteceu com Israel no Sinai, o que eles estavam, né, acontecendo naquele cenário. Bom, o Monte Sinai é um local que sempre, quando lemos Êxodo, né, ele está sempre em evidência. Bom, então após 3 meses, olha só, 3 meses da saída do Egito, né, Israel então chega ao pé do Monte Sinai. Olha só, então ao instalarem ali, eles ficariam ali um bom tempo, né, quase um ano, né, aproximadamente um ano, né, ficariam ali acampados ao pé daquele monte. Então podemos ainda dizer que o Sinai foi um lugar especial. Especial por quê? Especial como assim? Né? Porque foi ali que Deus, né, se revelou, olha só, a Moisés tremendamente, né? E dando então para o povo os 10 mandamentos e todas as leis, né, que haveriam de guiar o povo de Israel dali para frente. Então podemos dizer, né, que o Sinai foi então um lugar especial. E olha só, outra curiosidade que podemos perceber aqui, que a distância entre o Sinai até a terra de Canaã, até a terra prometida, era de aproximadamente 500 quilômetros, né? Então isso poderia, né, com certeza ter sido percorrida, né, por um período curto de tempo, né? Poderia ser um período bem curto, eles poderiam transpor esses 500 quilômetros e entrar então na terra prometida. Mas essa curta distância acabou então durando a cerca de aproximadamente uns 38 anos, né? Aproximadamente aí 39 anos levou. Então nós observamos que a rebeldia foi o episódio mais marcante da transgressão israelita em sua peregrinação no deserto e que seria então lembrado no Novo Testamento. No Novo Testamento, né, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7, né, Paulo, né, fala a respeito desta questão, né, como um dos maiores exemplos de apostasia da história, que é o que envolve então a criação do bezerro de ouro. É o que nós vamos então estar tratando, né, melhor no 3º capítulo desta lição. Bom, nós vemos agora Israel
no Monte Sinai. Já descobrimos que esse monte, então, era um monte, podemos dizer, que era um lugar especial. Israel agora ele permaneceu ali no Sinai, né? O povo, né, ficou inquieto, né, quando Moisés permaneceu no monte durante 40 dias e 40 noites, né? O povo sem saber o que acontecera com Moisés, né? Nós não encontramos assim pormenores, né, se Moisés levou ou não provisões, né, para esse longo tempo, mas a Bíblia é enfática que Moisés durante esse período ele não comeu, não bebeu, né? Então nós fazemos, né, inferência que ele subiu sem levar a botija de água, né, sem levar o pão para se alimentar, e com essa situação o povo então fica inquieto, né, sem saber o que acontecera com Moisés. Então a insatisfação, né, a esse respeito levou então os israelitas a se ajuntarem em um grupo, né, e fazer então um pedido especial a Arão, né, em cujas mãos então foram deixados, né? Moisés subiu e deixou, né, a cargo que Arão cuidasse, né, daquele povo, que zelasse daquele povo, né? Então aquele povo chegou, falou assim: olha, levanta-te, disseram eles, né, e nos fazem, né, deuses que vão adiante de nós. Esse fora o pedido do povo, né? A palavra deuses é normalmente traduzida por Deus, né? Mas o pedido não significava necessariamente que estes, né, indivíduos estivessem então rejeitando a Deus, né, rejeitando a Jeová. Eles queriam, né, uma forma visível entre eles e o representasse, né, que representasse Deus. Então nós observamos que Moisés, né, ele fora escolhido por Deus, né, e o povo olhava para Moisés como se fosse um Deus. Então agora desapareceram, né, e a paciência para esperar a volta deste líder, né, acabaram. Então a reação de Arão ao pedido sugere esforço, né, em evitar a calamidade. Então ele chegou e pediu, né, para o povo que arrancasse os pendentes de ouro, né, e los trouxesse. Então nós observamos que talvez, né, até Arão contasse com a recusa deles. Não vou fazer isso não, né? Não é fácil, então, as mulheres, né, e as crianças abrirem, então, mão de seus ornamentos, né? E essa resistência teria, então, protelado o pedido que lhe fizeram. Mas, para a surpresa, né, de Arão, ou quem sabe para a sua decepção, né, nós podemos ver que Arão esperava, então, uma oposição ao pedido. E ele ficou logo então desapontado, porque todo o povo arrancou, né, os seus pendentes de ouro que estavam então nas suas orelhas e los deu. E nós observamos que o coração então carnal não mede sacrifícios para sacrificar seus desejos pecaminosos. Bom, vamos caminhar mais um pouquinho, o tempo não nos permite, né, estarmos exaurindo todo esse assunto. Então temos que ainda fazer, né, uma pequena abordagem sobre o terceiro capítulo da lição, que diz sobre, que vai tratar sobre a idolatria dos israelitas. Então o primeiro subtópico vem falando sobre o bezerro de ouro, né, relatado lá no livro do Êxodo, capítulo 32 e o versículo de número 6, né? Então enquanto Moisés estava ausente no Monte Sinai, Arão então ele construiu um bezerro, ao qual proclamou como Deus que libertara Israel
do Egito. Então nós vemos que sacrilégio, né, ele cometera, né, colocando, né, aquela imagem como se fosse o Deus que havia retirado aquele povo com mão forte, com braço estendido ali da escravidão do Egito. Então esse procedimento, né, e a adoração que se seguiu indignaram Moisés, né, de tal forma que ele chegou agora a quebrar, né, as tábuas de pedras, né, que continham a lei, né, os 10 mandamentos que Deus lhe havia entregado. Então essa idolatria, né, pode ter sido, né, copiada então dos cultos ao boi. Isso tanto do povo egípcio, né, quanto também do povo semita. Eles tinham esse hábito e quem sabe os israelitas estavam tentando agora copiar, né? Então habituais, né, no delta Egito. Isso era os cultos, né, ao boi cultuado, né, era um hábito ali no delta do Egito, com o simbolismo de força e fertilidade. Então, o segundo subtópico desse terceiro capítulo vem ainda tratando sobre o cuidado com a idolatria. A idolatria é um dos pecados mais terríveis listados na Bíblia. Por quê? Consiste em dar glória, olha só, e veneração a algo, né, ou a alguém que não seja o próprio Deus, né? Então, o único, né, que é digno de honra, que é digno de glória, que é digno de louvor, né, para todo o sempre, né? Então, é Ele que é digno de toda essa adoração, todo esse louvor, né? Então, idolatria não é só se prostrar então diante de um ídolo de pedra, um ídolo de barro, né, ou de metal, né? Então coisas ou pessoas também podem se tornar ídolos em nossa vida. Então é por isso que a palavra do nosso Deus nos chama a nossa atenção quanto a isso. Então quando começamos, né, a ganhar em nosso coração um lugar que não deveria ter, né, então isso se torna idolatria, né? Então, olha só, então quando alguma coisa ou pessoas, né, começam então a ganhar, né, lugar no nosso coração, então isso leva, né, com certeza a desenvolver, né, uma idolatria. Então uma coisa podemos ver que é gostar, admirar, respeitar, né? Outra coisa bastante diferente é endeusar ou idolatrar, né? E o terceiro subtópico desse capítulo, ele vem justamente falar sobre a idolatria no coração, para fechar então o assunto desta semana. Então, escolher esperar, em primeiro lugar, é uma decisão, né, que se traduz em atitude de descanso na presença de Deus. Então, quando decidimos esperar, né, é uma decisão que nós tomamos, né, para então descansar nas promessas que Deus havia feito, que Deus está fazendo, né? Então, muitas pessoas dizem que escolheram esperar, mas mantêm uma idolatria no seu coração, estão apegadas à ansiedade, e nós vamos descobrir agora o porquê. Então, esperam por fora, olha só, mas se corroem por dentro, né? A ansiedade, então, é uma idolatria, pois quando estamos ansiosos, pensamos que o nosso jeito de resolver as coisas é melhor do que a solução de Deus.
Então aí é onde nós muitas vezes colocamos o carro na frente dos bois, né? Ou outra hora metemos os pés pelas mãos, né? E assim por diante nesses jargões aí. Mas ficamos impacientes. Olha só, achamos que está demorando demais e que Deus se esqueceu de nós. Então isso e tudo se falando de ansiedade. Mas deixamos aqui um versículo da palavra de Deus, registrado em Provérbios, né, capítulo 3, né, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, com isso, nós encerramos nesta aula de hoje, rogando ao nosso bom Deus que continue abençoando não somente a você, mas também toda a sua família, todas aquelas pessoas que estão ao seu redor, quer seja no seu trabalho, na sua faculdade, né, aonde você está inserido, né, que a bênção do nosso Deus possa alcançá-los, né, abundantemente. E ficamos por aqui, na graça do Senhor, e até o próximo programa da Escola Bíblica, transmitido pela TV DNP. Um grande abraço e esperamos você na próxima semana.